Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 18 a 20. Nessa sessão de Deuteronômio, o Senhor continua a falar a respeito da justiça e da adoração que ele exigia de seu povo. O capítulo 18 é iniciado com a provisão para os levitas e sacerdotes. Ao mesmo tempo que o Senhor adverte novamente o povo de que os levitas e os sacerdotes não teriam herança no meio do povo de Israel, pois o Senhor era a herança deles, o Senhor também estabelece as leis quanto àquilo que deveria ser dado aos levitas. Deveriam receber a espádua, o quarto do animal, as queixadas e também o estômago, bem como as primícias do cereal, do vinho e do azeite. Tudo isso pertencia ao sacerdote que oficiava por Israel e oferecia os sacrifícios conforme a ordem do Senhor. Isso era justo para aqueles que participavam da adoração de Israel. Em seguida, o Senhor apresenta aquilo que não era justo. Não era justo que Israel se voltasse a adivinhos e feiticeiros. E o Senhor estabelece dois motivos para abominarem os adivinhos e feiticeiros. Primeiro, porque isso era uma abominação ao Senhor. O Senhor não aceitava isso. E em seguida, porque era exatamente essa a prática daqueles povos que o Senhor expulsaria de diante do seu povo. Aqueles que habitavam Canaã faziam isso e deveriam ser assim expulsos pelo povo de Israel agora. Mas então, se Israel não poderia se voltar aos adivinhos e feiticeiros, quem falaria da parte de Deus? E há então em seguida, concluindo o capítulo 18, a promessa do grande profeta, daquele que viria e falaria da parte de Deus, aquele que sucederia a Moisés e agora faria a comunicação de Deus para o seu povo. O capítulo 19 relembra a lei quanto às cidades refúgio, aquelas cidades que deveriam ser bem distribuídas no território de Israel, a fim de que aquele que acabasse matando um israelita, um irmão, de forma não intencional, pudesse assim fugir daquele que seria o vingador daquele falecido. Então o Senhor novamente ordena essa estruturação e também a divisão das cidades, a fim de permitir que haja refúgio para aquele que é inocente em um assassinato. O Senhor conclui o capítulo 19 relembrando as leis quanto às divisas de terra e também as testemunhas, mostrando a necessidade de um juízo bem estabelecido. No capítulo 20, agora as leis quanto às guerras, o modo como Israel deveria guerrear. E o que marca todo esse capítulo é a certeza de que o Senhor lutaria por Israel. Mais do que instruções militares, o que deve ser frisado a Israel nesse momento é que Deus é quem luta por eles. As vitórias não viriam da capacidade militar de Israel, mas sim da mão do Senhor que conduzia o seu povo. Assim, o Senhor estabeleceu instruções para Israel sobre a sua liderança espiritual e também o modo como deveriam administrar a justiça nessa nova vida que teriam. O Senhor também estabelece as diretrizes para a guerra, a certeza de que Ele é quem conduziria o seu povo nas batalhas, de que a certeza da vitória, da conquista da terra, não estava na capacidade militar de Israel, mas sim na mão do Senhor, que estaria conduzindo todas as coisas. O objetivo dessas passagens era preservar a santidade do povo e garantir que a vida que levariam estivesse alinhada com os padrões que Deus estabelece na sua lei. E da mesma forma, as passagens que lemos aqui apontam para Cristo. Cristo é o verdadeiro profeta, o profeta que é prometido e é anunciado por Moisés no capítulo 18. Cristo é aquele que cumpre plenamente a mensagem dada por Moisés ali. E ele é aquele que anuncia a palavra de Deus. Ele é por quem Deus falou nos últimos tempos. O Filho, o herdeiro, o Criador, é aquele que tem o nome exaltado acima dos anjos. Cristo também é o refúgio do seu povo. Assim como o Senhor estabeleceu cidades de refúgio para o seu povo, nós podemos nos refugiar em Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro refúgio. Quando pecamos, quando cometemos o pecado acidentalmente, nós temos um refúgio para buscarmos. Nós podemos nos amparar em Cristo, nosso advogado. Também sabemos que Cristo é o juiz justo. Ao mesmo tempo que Ele nos ampara, Ele também age com justiça. Ele julgará esse mundo com justiça e punirá todo o pecado.
toda a falta de arrependimento, trazendo perfeito juízo ao nosso mundo. Ao mesmo tempo, Cristo é o nosso capitão, é aquele que nos conduz à vitória, que nos dá a certeza da vitória eterna, do triunfo contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, quem nos assegura da eternidade com Ele. Assim podemos ter a certeza de que enquanto lutamos esse mundo não estamos sós, mas Ele continua nos conduzindo até esse lar eterno. E para nós, essas passagens trazem algumas aplicações. Devemos rejeitar, primeiramente, as influências erradas. Devemos ter cuidado com as fontes em que nós assumimos conhecimento de Deus. Devemos conhecer a Deus pela sua palavra, não por adivinhos, não por feiticeiros, não por qualquer outra pessoa que fale a respeito de Deus, mas não da boca dele, e sim da sua própria imaginação. O que nós precisamos saber sobre Deus já foi revelado em sua palavra, já foi revelado plenamente em Cristo, o nosso Senhor. Portanto, devemos rejeitar todo tipo de influência que nos afaste desse conhecimento verdadeiro. Também devemos confiar na justiça de Deus. Deus julgará esse mundo. Devemos, portanto, viver de forma justa, em santidade, obedecendo a sua palavra. E por fim, em tempos maus, podemos ter a certeza de que temos refúgio em Cristo. Cristo é aquele que nos socorre nos tempos maus. É Ele quem nos ampara, quem nos chama para nos aproximarmos dEle, para andarmos com Ele, reconhecendo a sua graça que nos transforma, que nos molda e que nos santifica dia após dia. Que o nosso coração, nos tempos difíceis, encontre refúgio em Cristo.